Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Ainda há pouco antes de começar o programa, eu usei com os amigos a expressão seja o que Deus quiser. O senhor e a senhora já falaram muito isso essa última semana, esse último mês, esse ano, de 1º de janeiro para cá, o senhor já falou muito, seja o que Deus quiser? É porque a pessoa que tem fé, quando vê que o negócio está feio, ela diz, seja o que Deus quiser. E eu acho que essa frase está fazendo eco esses dias, porque nós temos visto cada coisa, e não importa que o dia seja santo, é bandalheira para cá, é bandalheira para lá, não, isso não pode, não, pode. Aí chega lá nos juízes, essas pessoas que lá no final de tudo que acontece, eles é que vão julgar se é certo ou se é errado, se é crime, se não é crime. Aí um diz é crime, aí vem o outro lá e diz não, não é crime. Aí eu que sou jornalista, o senhor que é contador, a senhora que é costureira, a senhora que é assistente social, a gente pergunta, e afinal de contas, pode ou não pode? É crime ou não é crime? Ah, não, o fulano foi condenado a 250 anos de cadeia, mas ele vai cumprir a pena em casa, porque ele está velhinho, doente. Ah, é? Porque ele é podre, aí sai de jatinho lá da cadeia de Brasília para ir para a mansão em São Paulo, que nem aconteceu com Paulo Maluf. Passou 30 anos para ser julgado e no final foi para cá. Bom, né? Aí tem uma frase que dizem, fora aquela, né, que seja o que Deus quiser, que o crime não compensa. Não compensa para mim. Eu, se não pagar o IPVA do carro, não dá 2 dias, estão me prendendo, porque eu não sei andar, eu não sei fazer conversinha, eu só sei andar, é certo. E o senhor também, e a senhora também. Mas aí a gente fica vendo essas coisas e pensa, né? Seja o que Deus quiser. Então vamos dizer amém. Mas nós estamos aqui, os analistas estão aqui, a TV Guará está aqui. E nós estamos aqui para trazer as pessoas que estudaram muito na vida. E nós trazemos aqui, nós trazemos juiz, nós trazemos promotor, nós trazemos professor de história, que nem trouxemos o professor Sidney, uma pessoa incrível, professor de Harvard, trouxemos aqui. Trazemos o professor Francisco Araújo, que é o cientista político de grande bagagem, para tentar fazer a gente compreender, e o senhor e a senhora compreender isso tudo. Pois agora, esse seja o que Deus quiser lá, do ex-juiz, do ministro da Justiça, nós trouxemos aqui uma pessoa que eu tenho o maior respeito pelo saber que ela detém, que é Carlos Sérgio Barros, advogado. Doutor, seja muito bem-vindo aos analistas. Eu que agradeço estar aqui, já estive uma vez, essa é a segunda vez, e foi um prazer enorme, como está sendo novamente, debater assuntos de interesse da comunidade num programa como os analistas, que o nome já diz a profundidade e aquilo que o programa está voltado de analisar, de se analisarmos a todos nós, a nossa sociedade, buscando o bem comum melhor para todos. Felipe. Doutor, prazer, né? Sempre escutei muito sobre a sua atuação, mas eu queria, na verdade, explorar o senhor na área do direito. E para que a gente possa limpar essa pauta, eu gostaria de que a gente entendesse como é que se trabalha esse processo todo aí de disse-me disse, porque o senhor, que é uma pessoa de extrema confiança do governador, inclusive advogado eleitoral do governador, estaria para assumir um órgão importantíssimo como foi, né, convidado. O que aconteceu que o senhor não foi ao PROCON, doutor? Pois é, essa situação do PROCON foi uma situação que ocorreu, na qual o governador realmente nos convidou para assumir o PROCON. E eu, também, todos nós temos vontade de servir, de colaborar com o Estado, colaborar com o órgão público, ainda mais num governo que você acredita, que você tem envolvimento, que você confia nas pessoas que estão comandando esse governo. E seria para mim um prazer enorme assumir o PROCON ou algum outro órgão. Só que, se eu no primeiro momento me dispus a isso, cheguei a aceitar o cargo,
Ocorre que depois, quando eu tive que me deparar com uma situação de incompatibilidade com a advocacia, porque legalmente eu não poderia estar no PROCON e continuar sendo advogado. Então eu já teria que deixar os processos todos do escritório, várias causas importantes que ainda estão tramitando. Então, quando houve, num momento realmente que o cerimonial do governo me ligou para preparar a posse, opa, rapaz, será se eu estou realmente em condições, como é que vai ficar o meu escritório, um escritório que a gente construiu com tanta luta, já temos mais de 20 anos na advocacia. Eu acabei declinando do convite, entendendo que não seria possível, que o PROCON é um órgão muito importante e precisa de alguém que possa estar voltado completamente para o órgão, se empenhando nas causas em defesa do consumidor, que também engloba o Viva, que é um outro setor do governo que realiza um trabalho social extraordinário, e eu vi que não seria possível compatibilizar, eu teria que deixar a advocacia, que seria já algo bastante, que eu sentiria muito. E também eu teria que estar totalmente dedicado à causa do consumidor. Isso fez com que eu pensasse bem, analisasse. Estou também com 2 filhos pequenos dentro de casa, um garoto, eu tenho 3 filhos, uma que já tem 18 anos, mas tem um outro filho que tem 1 ano e 9 meses e outro que tem apenas 2 meses. Portanto, eu avaliei essa situação toda e tive que declinar do convite. Espero que tenha uma outra oportunidade algum outro dia, no qual a gente possa servir também ao coletivo, né? Embora eu seja advogado, trabalhe defendendo as pessoas, mas quem sabe um dia nós possamos ter essa experiência de ocupar algum órgão público e de realizar um trabalho de interesse da sociedade como um todo também. Acho que é para a sorte de alguns que o doutor Carlos Sérgio não assumiu lá, né, Felipe? Se Deus quiser. Seja o que Deus quiser agora. Espero que o PROCON continue atuante como está, porque acho que a Karen está indo bem. Acho que ela está tocando bem o PROCON depois do atual deputado, nosso sócio aqui nos analistas, Duarte Júnior, fez. Mas, doutor Carlos Sérgio, e afinal de contas, aquela conversa lá do ex-juiz Moro com os procuradores lá, tá certo ou tá errado? Olha, no meu entendimento, é claro que não se discute que o grampo, que a forma como as provas foram vazadas, né, é uma forma que nós não devemos estimular esse tipo de hackeamento. Ninguém sabe ao certo qual a origem, como essas informações se tornaram públicas. Entretanto, o conteúdo realmente é grave. Eu entendo que eu não vejo como exercer a advocacia, como realizar o direito quando o juiz está associado a uma das partes. Isso é algo grave, embora pareça muitas vezes até comum. Muitas vezes acabou se acostumando que o Ministério Público tem uma proximidade grande com o Judiciário, mas isso não é legal, isso não é constitucional. Deve haver um certo distanciamento. Eu muitas vezes vou aqui ao interior para audiências, isso acontece muito no interior, onde o promotor e o juiz convivem diariamente, moram às vezes próximos, juntos, almoçam juntos. E quando eu chego às vezes numa audiência para defender um político, um candidato, parece que está 2-1. Parece que já é uma relação comprometida, né? Então isso não é benéfico. Essas falas, essas mensagens, elas revelaram muita coisa em pouco, eu acho que é pouco material para muito conteúdo já do que está se revelando. Eu lamento muito, né? Por melhor que seja a intenção, por melhor que seja o objetivo, você não pode sair do devido processo legal. Você é um servidor público, um juiz, é um servidor público promotor, realizam trabalhos importantes, assim como a defesa realiza um trabalho importante. E a defesa, o advogado, ele é a sociedade, ele é o único que participa dessa relação e que não pertence ao Estado. Ele não é uma figura estatal,
Ele é uma figura do povo, é uma figura da sociedade que está lá constituído por uma pessoa do povo para lhe defender. E você se depara com um aparato estatal, os juízes, promotores, e você espera que eles também atuem de boa fé, se dedicando ao máximo, mas sabendo respeitar aquilo que a Constituição assegura, que é a independência do juiz imparcial. Todos nós imaginamos, o juiz já se imagina que ele seja imparcial, ele tem que ser imparcial. Se ele não for imparcial, perde sentido completamente o papel da justiça, ele deixa de ser juiz, ele não é um juiz. Então a imparcialidade do magistrado é algo fundamental no nosso Estado de Direito. E o senhor acha que essas coisas que divulgaram, como o senhor falou, é pouco material é pouco fósforo para muito fogo, né? O senhor acha que está caracterizado ali que o juiz estava atuando junto com o Ministério Público para acusar? Embora o senhor tenha mostrado que eu acho que ainda nem é objeto de prova, né? Porque não há um processo e tal, mas moralmente, eticamente já jogaram coisa no ventilador. Com que interesse um magistrado chegaria para um promotor e perguntaria por que já faz 2 meses que não temos operações? Qual o interesse dele em perguntar ao procurador porque tinham diminuído as operações? Ele teria que explicar, olha, eu perguntei porque eu já estava acostumado todo dia a decidir, de repente eu estava a televisão todo dia noticiando aquilo, então ele tinha que explicar. Seria interessante se ele explicasse, né, que pudesse se justificar, mas me parece bastante suspeito, comprometedor. Houve uma quebra ele diz que fazia o mesmo contato com advogados, não é verdade. Os advogados sempre reclamaram que não tinham acesso a ele, que não conseguiam conversar. Nas audiências, diziam nas audiências que eram ao vivo que ele era um juiz que era até opressor. Me lembro até numa das audiências o advogado do Lula dizendo para ele: o senhor está mentindo, o senhor é um advogado opressor e tudo mais. Um juiz opressor. Um juiz opressor e tudo mais. Até porque devemos lembrar aqui, doutor Carlos Venus, que numa audiência os 3 estão por igual. Vamos fazer uma paradinha e depois nós continuamos discutindo isso aqui, já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o advogado Carlos Sérgio Barros e estamos discutindo toda essa pendenga que está acontecendo, que envolve a justiça, juiz, promotor, advogado no nosso país. Você estava falando, Felipe, da igualdade, questão do linear. E que o advogado disse na cara do ex-juiz que ele era opressor. Muito. Né? Isso, o Moro é fato na imprensa especializado que o Moro só coloca da forma que ele quer, né? É muito difícil a defesa dele, e eu gostei do Carlos Sérgio, até porque ele praticou este ato. E o Supremo, inclusive, o repreendeu por ter divulgado as gravações de uma presidente da República. E eu gostaria de aproveitar que já nós estamos falando de Supremo, e eu sei que o senhor teve na juventude uma militância do PT, e o seu grupo de advogados, pelas informações que nós temos, são pessoas que têm uma linha mais à esquerda, né? Acredito que também tenha amigos à direita, né? Que é importante até para balancear. O Supremo Tribunal Federal quer mandar neste país, como coloca o governador Flávio Dino, Zagallo, o Macieira, que são pessoas altamente preparadas, e o que eu sei que tem seu convívio. Como é que o senhor olha isso hoje, o Supremo Tribunal Federal? Ele quer ser o poder deste país? Pois é, muito sensível esse assunto, como que o Poder Judiciário, devido às fragilidades, à crítica aos poderes executivo e legislativo, se arvorou aí no poder máximo desse país. Isso, eu sinto isso no dia a dia, né? Como que os juízes são figuras poderosas. Logo que eu me formei, com os primeiros anos já como advogado,
eu já percebia um poder muito grande na mão dos juízes, né? Mas, antigamente, havia uma divisão, o legislativo, o executivo, o judiciário não entrava no ato administrativo, não questionava as ações dos governantes, eram raríssimas as ações na justiça que tinham a ver com políticas públicas, com os governos. E isso hoje se tornou algo do cotidiano. Hoje o comum é o judiciário estar definindo políticas, determinando construção de escolas, determinando internação em UTI. Então houve nós saímos de uma situação onde o judiciário praticamente não entrava na alçada política para um judiciário hoje que comanda os governos. Hoje, na área da saúde, o número de liminares determinando aos gestores que garantam atendimento médico ultrapassa a soma de bilhões de reais gastos dos governos para cumprir decisões judiciais na área da saúde. Então, isso houve, sem dúvida nenhuma, um empoderamento, talvez além do devido, ao judiciário, e não só também ao judiciário. Eu penso que esse papel preponderante, ele atingiu alguns servidores que eu diria de elite, o judiciário, o Ministério Público, auditores fiscais, que também têm um poder enorme. Hoje, a Receita Federal, os auditores da Receita, eles têm um poder enorme, né? Você vai na Receita tratar qualquer assunto, você encontra dificuldade, muitas barreiras. O advogado, até mesmo para representar um constituinte, se depara com uma máquina burocrática enorme que dificulta, que impede, às vezes, até o exercício da advocacia. Então, nós estamos vivendo numa realidade, e isso é onde se atacou demais o poder legislativo, o poder executivo, e acabou se dando poderes demasiados a quem não foi eleito. Os políticos, os juízes, eles não são eleitos, eles não são escolhidos pelo povo para implementar uma política. Eles devem fazer valer a lei e a Constituição. Mas eu interpreto essa amplitude hermenêutica, que faz com que eles acabem sempre tendo novas interpretações e por isso muitas vezes são acusados de estarem legislando, né? Comum, o judiciário está legislando, o Supremo está legislando, o juiz, eu vejo prefeitos reclamar, olha, melhor eu deixar de ser prefeito e entregar a prefeitura para o promotor. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque os políticos, bem ou mal, eles são os nossos representantes. Nós vivemos numa sociedade democrática, onde nós elegemos as pessoas para um mandato temporário. De 4 anos. Eles cometem falhas, têm defeitos, eles devem ser responsabilizados, e nós temos sempre a possibilidade de substituí-los para melhor. Com relação a isso aí, Felipe, eu achei muito estranho, doutor Carlos Sérgio, aquele dia, acho que foi um jantar que Bolsonaro convocou para fazer um pacto pela nação, e lá estava o Dias Toffoli, o presidente do STF, como se o STF ou qualquer juiz que seja fosse fazer pactos. O pacto de um juiz é a lei, é a Constituição. Se o crime vem tipificado pelo promotor ou pelo procurador, quem a acusa, ele vai ver se está enquadrado, não é isso? Não tem que fazer políticas. Eu acho que é mais ou menos isso que o senhor estava falando, doutor. Com certeza, não pode fazer política, né? A Constituição, o Brasil, as constituições, elas surgiram para garantir os direitos fundamentais. O mundo, as sociedades foram evoluindo e se chegou a um consenso de que deveriam ter algumas leis mais rígidas, que deveriam ser seguidas por todos, como uma condição de existência daquela própria comunidade, daquela própria sociedade. Então, não pode o judiciário se arvorar em querer atender ao clamor popular e mudar as leis e mudar a Constituição, porque isso é a negação da própria Constituição. A Constituição existe justamente para garantir os direitos fundamentais, muitas vezes, ou na maioria das vezes, contra as maiorias.
contra as maiorias. Então, olha, em qualquer situação, estes direitos aqui, o direito ao devido processo, o direito à ampla defesa, o direito à vida, o direito à liberdade, ele só pode ser restringido em situações excepcionalíssimas, após um devido processo, com direito à ampla defesa, em tais e tais circunstâncias. O Estado não é Deus. O Estado também é formado por pessoas que elas cometem falhas, elas cometem equívocos, e eles não podem se arvorar em donos da verdade. Então, os direitos fundamentais, nós precisamos voltar as nossas constituições. Antes elas só tratavam dos direitos fundamentais, aí passou a tratar também, regular outros direitos sociais, e talvez acabou-se não se entendendo o sentido da garantia dos direitos fundamentais. O senhor acha que a Constituição de 1988 é ruim, doutor Carlos? Não, ela foi uma Constituição muito boa. Ela foi muito boa, ela trouxe esse protagonismo ao Judiciário, ao Ministério Público, trouxe essa discussão sobre as políticas sociais, a garantia dos direitos à saúde, à educação, ao lazer, ao trabalho. Que ninguém cumpre. A questão da, da criança e do adolescente. Então, tem direitos na Constituição muito importantes. O que talvez ter ocorrido é realmente que alguns atores, alguns tenham se arvorado. O Brasil é isso, parece que todo mundo que tem poder tende a abusar do poder. Antigamente os políticos eram totalmente irresponsáveis, eles faziam o que bem entendiam e não eram responsabilizados de forma alguma. Hoje, ser gestor público é um ato de extrema coragem, porque você vai responder. Você é prefeito 4 anos e é ex-prefeito a vida toda respondendo processos, porque a regra hoje é os prefeitos responderem a diversos processos. Eu advogo para ex-prefeitos que respondem 40, 50, 100 processos na justiça. Então são pessoas que vão morrer tendo que todo dia estar tratando com advogado por conta de atos administrativos praticados durante as suas gestões. Doutor Carlos Sérgio, o senhor é advogado... Tem um prefeito aqui na ilha que está doido para bater esse recorde aí de mais de 100 processos, que todo dia ele leva um. O lá de Saco das Almas? Isso. Nosso amigo. Deixa eu falar uma coisa, que o senhor é advogado do governador Flávio Dino, que tem um notável saber. Sarney, diferente de quando tirou Jackson Lago judicialmente, naquele ato absurdo de compra do Supremo Tribunal Federal, não é o senhor que está alegando isso. Eu estou falando isso porque já escrevi isso muitas vezes, já fui citado muitas vezes por causa disso. Sarney sempre diz que não adianta mexer com Flávio Dino judicialmente, porque não só ele, como seu grupo e seu advogado tem um notável saber. O senhor defende os processos eleitorais dele. Como estão hoje esses processos, inclusive o processo de Coroatá, que a imprensa até hoje é perplexa, com aquela acusação esdrúxula. Acusação não, julgamento mesmo. Julgamento. Não, acusação o processo de Coroatá está no Tribunal Regional Eleitoral, está no TRE. Recentemente saiu o parecer do Ministério Público pela procedência do recurso para reformar a decisão da juíza lá de Coroatá. Então, na base, lá em Coroatá, a promotoria eleitoral já havia dado parecer pela improcedência da ação. Exatamente. E agora o procurador regional eleitoral também emitiu parecer pela improcedência, entendendo que não havia provas de abuso do poder político, e que, portanto, a sentença deve ser reformada, uma vez que se trata, o objeto seria o mais asfalto, que o governo realiza asfaltos em cidades do interior, e conseguiu se demonstrar no processo que o mais asfalto foi realizado em praticamente todas as cidades do estado do Maranhão, independente da coloração política do prefeito, dos opositores, que foi uma política que já vinha desde o governo anterior também, e não se encontrou nenhuma ilicitude, por isso o parecer do Ministério Público abordou essa questão de forma a atender os interesses do governador. Eu queria aproveitar isso para nós fazermos essa leitura sobre a conduta do Judiciário.
Só olha, o Ministério Público coloca que não havia o porquê da continuidade desse processo. Vamos usar esse processo, que se o senhor quiser eu cito 40, o senhor vai me citar 1000. Não havia, né? A juíza insistiu no procedimento. Que é direito dela. Não, só para ajudar aqui. Mas eu pergunto o seguinte, aonde está o limite e como que se barra uma juíza em que explicitamente a imprensa inteira, né, a não ser dos que tinham interesse, colocavam de forma bem jurídica a coisa, que era um absurdo o processo. Você tem um Ministério Público que não tem força de barrar um processo, que precisa de novo subir a um custo altíssimo, né? Este funcionário público, como é que se contém, como é que se pune esses atos, né, desnecessários que atrasam, inclusive, milhões de processos parados? Exatamente, né? Hoje nós temos uma vulgarização das ações eleitorais. Você é eleito, você saiba que todo candidato eleito, todo prefeito, ele vai ter que governar simultaneamente fazendo a defesa em diversas ações eleitorais. E o governo do Estado não está imune a isso, nem o presidente da República está imune a isso. Mas nós devemos pensar melhor sobre essa situação. Anteriormente, o Brasil era assim, sai de um extremo ao outro. Há pouco tempo atrás, os políticos não eram responsabilizados de forma alguma. O prefeito mandava no juiz. O juiz tem juiz que morava na casa do prefeito do interior. Eu vi muito isso. Trocava o delegado quando bem queria e tal. Aí mudou para uma situação agora oposta, onde o político já está numa fragilidade enorme. Daqui um dia o prefeito vai estar morando na casa do juiz, hein, doutor Carlos? E essa gama de ações, essa grande quantidade de ações, acaba dando um poder grande ao judiciário, né? O juiz, à medida que tem mais ações se questionando os eleitos, mais poder se dá aos juízes, porque sempre pode haver ali um ou outro que interprete de um modo muito exclusivo, muito pessoal, e de forma até mesmo a destoar das provas dos autos, né, que é o que nos parece que ocorreu lá em Coroatá, onde a magistrada teve que pinçar elementos que inclusive nem constavam nos autos para poder proferir uma decisão condenatória. Com essa não sei se respondi, se fugi do assunto. Impecavelmente, doutor. A gente faz um intervalo e volta já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o advogado Carlos Sérgio Barros. Doutor Carlos Sérgio, eu ouvi falar que o senhor tem uma relação muito especial com relação ao presidente Lula, que o senhor gosta muito dele, que o senhor até visitou ele em Curitiba, e que o senhor é uma das pessoas muito indignadas com esse processo que o condenou. O senhor esteve recentemente lá com ele? Eu estive, já fui 2 vezes lá, me solidarizar lá com o presidente, mas não tive acesso a ele. Estive lá em frente à Polícia Federal como um cidadão comum, manifestando a sua solidariedade, apoiando aqueles movimentos que quase todo dia lá tem um bom dia Lula, boa noite Lula. Eu fui lá manifestar minha solidariedade, o meu apoio, porque realmente considero uma grande injustiça. Toda injustiça contra qualquer pessoa nós não devemos nunca admitir, e a figura do Lula, pela importância que ele tem para o nosso país, isso machuca ainda mais. O senhor acha, doutor Carlos Sérgio, que o ex-presidente Lula é absolutamente inocente de tudo que lhe é imputado? Pois é, o processo você tem que tratar, né? Muitas vezes você faz um julgamento político do processo. Você gosta daquela pessoa, você acha que ele não cometeu aquilo. Se você não gosta, você acha que ele deve ser condenado. Mas a melhor forma de condenar aqueles dos quais nós discordamos politicamente é através das eleições, e não usando o órgão judicial. No judicial, você trata de um caso específico, o importante são as provas que estão ali naquele processo, né? E o que revelam tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu me informei, é que não há absolutamente nenhuma prova de que o presidente Lula tenha
praticado algum ato em troca de um apartamento lá no triplex, lá do Guarujá, e, portanto, a sua condenação foi uma forçação de barra por parte do atual ministro Sérgio Moro, que agora está sendo questionado, mas há bem pouco tempo não havia questionamento nenhum, né? A própria imprensa toda... E o fato do TRF-4 também tê-lo condenado até aumentar a pena, que depois foi... Olha, o Sérgio Moro só existiu, a Força Tarefa só existiu porque o TRF-4 montou ela, né? O Sérgio Moro era um juiz de uma causa só. Ele não criou isso, não foi ele que criou essa estrutura para ele. Obviamente que foi o tribunal dele que disse, olha, tu vai ficar cuidando só disso, tu tem tantos assessores. Então, esse pessoal do TRF-4, é óbvio que havia já uma combinação para que o Sérgio Moro desempenhasse esse papel. Eu sempre considerei essa força-tarefa da Lava Jato um tribunal de exceção. Você não pode admitir juízes de exceção. Você tem que ser julgado por juízes imparciais. Você não pode saber quem será o seu juiz. É bom que você não saiba quem será o seu juiz. Essa é uma garantia do jurisdicionado dele poder dar entrada numa ação na justiça e o processo ser distribuído para um juiz que ele não deve nem saber qual é. Ele não pode direcionar. E isso com a Lava Jato não existiu. A última, Felipe, depois outra vez. Baseado nisso, o ex-presidente Fernando Henrique diz que lamenta muito, mas que acha que não vão retirar a condenação de Lula, mesmo com tudo isso que descobriram. O senhor acha que esses novos acontecimentos aí com relação ao juiz Sérgio Moro, os promotores, pode vir a modificar? Eu tenho uma esperança, há uma arguição de suspeição dele, por conta dele ter sido juiz, depois aceitou ser ministro, e agora todos esses elementos, embora a prova seja ilícita, mas são de conhecimento público. Eu penso que para favorecer alguém que está preso injustamente, porque está claro a parcialidade, a combinação, os interesses comuns, o trabalho conjunto, quem entrasse ali num processo daquele que nem o Lula entrou, a condenação era inegável, né? Que nem eu, como eu digo, às vezes eu vou para o interior, está 2-1. Então os advogados do Lula poderiam fazer tudo que um juiz parcial nunca vai julgar de forma isenta. Então nós temos que recuperar a Constituição e a importância do juiz ser inerte, do juiz ser distante das partes. Esse é um valor muito importante para que nós possamos ter justiça. Doutor Carlos Sérgio, na sua lucidez como cidadão ilibado e advogado renomado, duas leituras que estão. O senhor acredita que o Sérgio Moro possa responder criminalmente, né, pelos atos dele, mesmo deixando de ser juiz? E segundo, o que eu queria lhe perguntar, o senhor como cidadão, o senhor acredita que não havia uma quadrilha comandada pelo presidente Lula que simplesmente roubou? Foi o maior roubo da história do mundo. Não existe nada comparado. E é provado. Não é possível que a imprensa, o Ministério Público e a imprensa seja toda anti-PT. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor como advogado, o senhor acredita que Sérgio Moro possa responder e possa se haver com a justiça que ele tanto, né? E o senhor acredita realmente que a Lava Jato só foi para uso político? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não seria possível se criar isso tudo. É óbvio que houve uma quadrilha, combinação na Petrobras, e assim como há elementos que digam que isso ocorria em vários outros níveis de governos e em vários governos. Então foi muito importante a Lava Jato, muito importante qualquer ação de combate à corrupção. Eu penso que a política que vem sendo implementada de transparência, né? Hoje você acessa as contas públicas pela internet, isso tudo é uma conquista muito grande, é uma fiscalização muito grande, que o próprio cidadão pode entrar lá no site e saber quais são os gastos dos seus governos, quanto está recebendo os funcionários, qual as licitações que estão sendo realizadas. Portanto, a Lava Jato, o combate à corrupção, o desfazer toda aquela combinação de grandes empresas
para comandar a Petrobras é algo que ficou notório, patente. Eu penso que ninguém é capaz de negar que isso tenha ocorrido. Agora, é claro que é aquela história, você começa com uma boa intenção, começa realizando um trabalho importante, mas aí depois você acaba, quando é muito poder, quando você tem muito poder, já te colocam, você acaba tendendo a abusar desse poder. Então ninguém pode ter poderes demasiados, seja qualquer juiz, político, ninguém pode ter muito poder. Os poderes devem ser temporários, os poderes devem ser repartidos. Isso é fundamental para que a nossa sociedade possa avançar, porque há uma tendência de todo aquele que tem muito poder abusar. E eu entendo que foi isso que acabou acontecendo no caso da Lava Jato, que se imaginou, bom, já que tem essa corrupção toda aqui, deve ter o chefão é o presidente Lula, vamos pegá-lo de um jeito ou do outro, tendo prova ou não, nós vamos fazer um raio-x na vida dele, tentar descobrir detalhes, minúcias, tudo que possa ter ocorrido com ele, para poder a gente tirá-lo do pleito, porque senão ele volta de novo e ganha novamente a eleição. Portanto, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, combate à corrupção, firmeza, transparência, responsabilização dos agentes públicos, isso tudo é fundamental. Agora tem que ter prova, tem que ter processo, tem que ter devido processo legal, tem que ter direito de defesa, tem que ter respeito pelo cidadão. Gostei dessa resposta, foi boa, Felipe. Ele até respondeu a pergunta que eu ia inteirar, como diz lá no Caboclo. Vamos embora brincar de bloqueio ou compartilha. Vamos ver. Bota o primeiro nome aí. Tá aí, ó. Bloqueio ou compartilha esse Dias Toffoli aí? Olha, eu vou compartilhar um ministro do Supremo. Só porque era do PT, cara? Mas... Ele ainda é do PT? Eu acho que nunca nem foi do PT. Nunca foi só advogado da... portanto, foi da CUT. Sim. Eu não bloqueio e nem compartilho. Eu acho melhor. Bom, não tenho nada que dizer o que eu acho, né, Felipe? Até porque tu tem olho azul. Tu tem olho azul, meu olho é verde. Segundo nome. Carlos Bolsonaro. Tu quer assustar o rapaz? Tenho que bloquear, né? Não, pelo amor, não assuste o doutor. O bloqueio aí é o império do bloqueio, não tem como não bloquear. Doutor Carlos Sérgio, se este vereador, ele ainda é vereador, né? Ele é filho do presidente. Sim, mas ele ainda é vereador. Sim, mas ele é filho do presidente. Se ele lhe contratasse para defender ele em algumas causas lá que envolvem negócio de milícia, o senhor topava? Olha, a gente deve, o advogado, ele não deve fazer juízo de valor sobre aquelas pessoas que ele está defendendo. Quem cabe a julgar é o juiz, isento, imparcial e distante do conflito. Mas o advogado tem que acreditar no cliente, doutor, mas é muito bom que o advogado tenha empatia com o cliente. Então, provavelmente, é muito pouco provável que eu assumisse a defesa dele. Essa foi ótima. É uma elegância, é um absurdo. Vamos ver, cadê o outro nome? Tá aí, ó, vamos trazer a coisa aqui pro nosso quintal, pro nosso terreiro. Tá aqui o deputado federal Eduardo Braide, virtual candidato a prefeito de São Luís. O seu bloqueio ou compartilha? Eu compartilho, um deputado jovem, atuante, uma pessoa muito bem aceita pela sociedade, não tenho nada contra e é advogado. O deputado. É advogado, Braide, né? É colega. Mais um, bora ver, nosso último. Tá aí, o senador Roberto Rocha, o seu bloqueio ou compartilha? Olha, eu não bloqueio e nem compartilho também. Engraçado que ele estava agora na televisão, né? Defendendo de ter votado a favor da negócio das armas? Fazendo uma leitura do Moro, que assim, eu parei para escutar. Elogiosa, né? Claro. Ele gosta do Moro. Não, ele ama o Bolsonaro, né? Ou seja, ele ama quem está no poder. Bom, as velhas porque eu achava que além da mãe, a única pessoa... As velhas tradições do Maranhão, o doutor Carlos acho que vai concordar comigo, que aqui, né, há governo, eu sou a favor. Essa semana passada foi aniversário de Che Guevara, inclusive, viu? Você está citando Guevara, eu sou bom de citação. Doutor Carlos Sérgio, foi um grande prazer tê-lo recebido, o senhor ter tirado um tempinho para vir prosear mais nós. Obrigado e apareça sempre que puder. Eu que agradeço os analistas, sempre um programa que contribui muito para a gente mesmo pensar as coisas do nosso estado, do nosso país. Nós temos que evoluir e nada melhor do que fazer análise para evoluir.
Não é isso, Felipe? Com gripe. Ah, Ele veio com gripe. Ele me falou hoje, estou gripado, mas vou. Mas extrato próprio resolve. Pronto. Judiciário não. Ao senhor e à senhora, muito obrigado. Que este fim de dia seja suave, como deve ser suave a sexta-feira, porque depois vem o fim de semana para a gente ter com a nossa família. Principalmente quem, como o Dr. Carlos Sérgio, tem aquele bacurauzinho de 2 meses lá, tão engraçadinho para a gente cuidar e amar e proteger. Proteja sempre quem você ama e proteja quem você apenas suporta, porque o mundo é constituído de igualdades e também de diferenças. Um grande abraço a todos e boa noite.